Ah, qual é? Você não precisa ter medo de ler clássico, não. Ainda mais se for um clássico de um gênero que você gosta bastante. E é por isso que nesse vídeo eu tô aqui para te recomendar 5 clássicos de ficção científica que você vai amar, eu tenho certeza. Oi, eu sou o Lucas, esse aqui é mais um vídeo do Luago nos Livros, o canal de literatura que mais ama falar de ficção científica. Ai, dá até palpitação no coração. E eu, na verdade, vou te indicar 4 livros de ficção científica, porque o último é uma surpresa. E você vai ter que ficar nesse vídeo até o final para saber que surpresa é essa. O que eu posso fazer? Vou começar com essa obra magistral porque daqui a pouco tá saindo outro filme e eu tô super hypado para essa continuação. Muito bom ver essa história ganhando espaço no universo cinematográfico e eu estou falando de Duna, do Frank Herbert. O que o Frank vai fazer nessa saga de ficção científica é basicamente transpor alguns conceitos de filosofia política para uma história de ficção. Em Duna você vai acompanhar a jornada de Paul Atreides, que funciona aqui para esse universo como um messias. E o que o Frank vai fazer é colocar esse caminho messiânico para esse personagem passar. Ele tá indo com a família para Arrakis, um planeta completamente diferente daquele que ele nasceu, e lá ele vai desempenhar esse papel político de ser a figura messiânica que o povo nativo de Arrakis, os Fremen, tanto estavam esperando. Então em Duna você pode fazer aquela leitura superficial de uma aventura intergaláctica de um garoto virando governador de um planeta que é super importante dentro desse império e tretas políticas e etc, etc. Mas você também pode fazer uma leitura um pouco mais profunda e perceber as alegorias políticas e simbologias que o Frank está inserindo naquele personagem. Em Duna você basicamente vai ter a introdução dessa história, né? E a construção dessa figura política de interesse. Nos outros 2 livros da primeira trilogia ele vai fazer o contrário, vai ser a desconstrução dessa figura política. Então vai ter aquela construção de mundo de ficção científica, um planeta completamente novo, com uma ecologia peculiar, com criaturas peculiares, todo aquele clima de todo mundo quer derrubar todo mundo, e de quebra você ainda vai ter toda essa filosofia por trás. E é incrível como o Frank consegue mascarar todas essas questões numa história de aventura. É uma boa história de aventura, mas tem muito mais profundidade. É por isso que Duna é um classicão que eu amo de paixão. A primeira trilogia está recomendadíssima. E se você ainda não leu, vamos começar aqui essa lista com ele. Outro clássico de ficção científica que você precisa ler e amar é o primeiro livro de ficção científica da história da literatura ocidental. Pelo menos ele é assim considerado por muitos estudiosos, que é Frankenstein, da Mary Shelley. E sempre que eu falo de Frankenstein, eu fico muito feliz desse ser o primeiro livro de ficção científica, porque a Mary Shelley ela foi visionária em Frankenstein em muitas camadas diferentes. Quando ela escreveu esse livro, a sociedade estava bem nesse período de transição do que é magia e o que é ciência. Já existiam cientistas, já existia um método científico mais ou menos consolidado, as coisas já estavam caminhando para esse meio científico consolidado igual a gente tem hoje. Mas na crença popular ainda existia esse sentimento de misticismo. Isso só foi se perder efetivamente ali no final do século XIX, início do século XX. Então assim, o misticismo ainda estava entranhado na crença popular. E o que a Mary Shelley faz nesse livro é colocar esse questionamento de, beleza, no mundo agora estamos tendo uma era científica, mas será que isso está sendo feito da maneira correta? Se a gente não tiver responsabilidade e ética, as coisas podem dar muito errado. Em Frankenstein, você acompanha o Victor Frankenstein, que é um cientista e ele quer ser famoso, ele quer romper as barreiras da ciência, ele quer criar alguma coisa que nunca ninguém fez antes. Tudo isso movido pelo seu ego. Então ele vai lá e cria vida a partir do morto. Só que Mary Shelley está falando, se isso não for feito da forma certa, olha o que vai acontecer. E assim que o Victor cria esse monstro, ele percebe que não deveria ter criado e ele renega a sua criação. E essa criação vai causar um mal para a sociedade e também para o próprio Victor. É aquela situação de você não pensou direito, você fez a cagada, agora a cagada tá vindo aí atrás de você. Ter uma história tão simbólica assim sobre o papel da ciência e, mais importante, sobre como a gente insere a ética na ciência é assim, muito bom. Não me entenda mal, mas assim, eu fico muito feliz que o primeiro livro de ficção científica não tenha sido somente um livro de viagem espacial, uma aventura no espaço. Eu fico muito feliz que tenha sido Frankenstein da Mary Shelley e que seja um livro tão atual. E nunca vai deixar de ser atual, porque colocar responsabilidade em setores da sociedade é sempre muito importante. E agora que a gente está tendo grandes avanços tecnológicos e científicos, a gente está com o mundo nas nossas mãos como a gente nunca teve antes
antes, e a tendência é isso sempre progredir, é sempre evoluir e nunca involuir. Então cada vez mais ter ética e ter responsabilidade é importante. Saber o que a ciência pode estudar, o que deve ser feito, quem deve frear algum tipo de experimento. Isso nunca vai sair de moda, nunca vai deixar de ser importante. E você, como leitor, precisa ter um pouco de sensibilidade para entender tudo isso que ela colocou ali na história. Você, de novo, pode ler de uma forma mais superficial, é um monstro atacando e matando as pessoas, e você também pode pescar o que a Mary Shelley está querendo dizer. Por isso que o livro é um clássico, porque ele ainda conversa com a gente. E eu falei que a Mary Shelley foi visionária em mais de uma instância. Uma eu já comentei aqui, a outra eu não vou comentar porque tem vídeo de Frankenstein aqui no canal. Um vídeo que a gente disseca um pouco a parte científica e te mostra também por que Mary Shelley estava à frente do seu tempo. É só você ir lá e conferir esse vídeo depois que esse aqui acabar, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E vai apreciar Frankenstein mais ainda. Por falar em livros que nunca vão deixar de ser atuais, eu trouxe a distopia primordial que você precisa ler. É assim, a principal distopia que todo leitor de ficção científica precisa ter na sua cabeceira. É aquele livro que você vai ler e ele vai sempre estar com você, que é 1984, do George Orwell. Em 1984 você tem um governo que detém todo o tipo de informação. Todas as notícias, todos os livros didáticos, tudo vem do governo. E existem algumas informações que não é conveniente para o governo divulgar. Então ele faz a alteração de informações a seu bel prazer. Essa notícia aqui não é conveniente, a gente não divulga. Aquele assassinato que aconteceu anos atrás, já não é mais conveniente da gente ter aquela notícia nos arquivos, apaga. E assim sucessivamente. É o controle da informação para favorecer um tipo de governo. O segundo ponto é o constante monitoramento da população através das telas que as pessoas têm nas suas casas. É mais ou menos uma televisão, mas é de via dupla. Ao mesmo tempo em que a pessoa assiste alguma coisa, o governo assiste a pessoa através daquela tela. E isso se torna um instrumento de controle em massa. Principalmente porque já não existe mais privacidade. A vida de todo mundo, a vida privada de cada indivíduo não é mais privada. O governo detém essas informações. E isso em 1984 é considerado um abuso de poder, porque a nossa privacidade, os nossos dados pessoais são as coisas mais importantes que nós temos. E hoje nós voluntariamente divulgamos a nossa privacidade e invadimos a privacidade dos outros e fornecemos os nossos dados através dos nossos celulares. Estão satisfeitas, Big Techs? E o terceiro ponto é a mudança de linguagem que existe em 1984. O governo altera o significado das palavras de forma que nada mais tenha algum valor. É o grande lema aqui que provavelmente você já ouviu falar. Guerra é paz, ignorância é sabedoria. 2 mais 2 é igual a 5. Se as palavras não têm significado, você não consegue se comunicar, você não consegue exigir nada, você não consegue fazer absolutamente nada numa sociedade como a nossa. Então o governo utiliza o poder da linguagem para manipular as pessoas. E todos esses 3 pontos que eu comentei aqui, você consegue enxergar na sociedade atual. São apenas 3 pontos que esse livro aborda, tem muito mais coisa. E eu gostaria muito que as pessoas lessem esse livro de forma crítica. O que não está acontecendo, porque tem gente que pega esse livro, enxerga os problemas do governo aqui, que o George Orwell escreveu, e fala lá, aquele governo atual que eu não acredito faz exatamente a mesma coisa, tá vendo como é o vilão? E o que o George Orwell fez em 1984 foi o seguinte, olha aqui, eu tô desse lado da cerca e eu consigo enxergar esses problemas do meu lado da cerca. E aí tem gente que vai lá e pega isso e fala, aí, da outra cerca, tá vendo? Você tem problemas, eu sabia, o meu lado é o perfeitinho. Então se você quiser provar que é um leitor crítico e inteligente de verdade, faz a mesma coisa que o George Orwell fez. Pega o livro e fala, tá bom, qual é o problema do meu lado da cerca? A gente só vai pra frente quando cada indivíduo enxergar o problema que você carrega. O problema é naquilo que você acredita. Aí você de dentro vai poder falar, olha, eu não aceito isso aqui, eu estou do lado de vocês, eu confio e acredito nisso aqui, mas essa medida aqui eu não posso tolerar, porque isso aqui não pode acontecer. A gente só vai ter uma evolução social e política quando cada um olhar o próprio rabinho e ler 1984 dessa forma inteligente e crítica que eu estou falando aqui pra você. Mas infelizmente isso exige uma sociedade inteligente e madura o suficiente para fazer autocrítica. Isso não está acontecendo, estamos em falha, então eu te suplico aqui nesse vídeo. Leia 1984, mas não seja um burricó não. Leia de forma inteligente, por favor.
Essa próxima indicação é simplesmente o meu livro único de ficção científica favorito de toda a vida. Eu nunca li nenhuma outra ficção científica que me proporcionasse os sentimentos e a grandiosidade que essa obra tem pra mim. E eu gostaria muito que você gostasse também, por isso que eu tô aqui recomendando. Eu estou falando do Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Eu sei que pode parecer piegas uma história de invasão alienígena, mas acredita. Então esse livro é muito bom, porque o autor, o Arthur C. Clarke, ele vai partir desse questionamento de: se uma sociedade alienígena invadisse o nosso planeta e essa sociedade fosse mais evoluída biologicamente, intelectualmente e tecnologicamente que nós, seres humanos, o que aconteceria com o planeta? E a resposta que o Arthur monta aqui é: a gente deitaria completamente para esses seres. Eles seriam enxergados como deuses, e como deuses eles conseguem manipular a sociedade ao seu bel prazer. E ao longo das páginas você vai acompanhar essa interação alienígena-seres humanos e o que os alienígenas vão fazer conosco. É simples, é só isso, mas é muito bom. Eu sei que tem apoiadores que não gostam desse livro aqui. Adriana, eu estou falando com você. Se você tá vendo esse vídeo é por causa da Adriana e dos outros apoiadores, então muito obrigado por isso. Se você quiser que a gente continue aqui na internet falando sobre livros, considere se tornar um apoiador com o link aqui na descrição. Você não vai se arrepender e de quebra vai me ajudar a defender o Fim da Infância nesse grupo, que eu estou precisando de aliados. Ele é aquele livro que tem a camada superficial de ser apenas um livro alienígena, apenas um livro de invasão alienígena. Mas ele também tem a camada mais profunda, que foi a que me atingiu particularmente por ser um cientista, que é a de fazer uma alegoria sobre o objetivo da ciência. Ele é um livro simbólico para mim, totalmente. E eu acredito que ele funciona mais para quem cursou química, física, biologia, até um pouco de matemática, apesar de matemática não ser uma ciência, mas assim, para quem tá dentro desse meio e trabalha buscando alguma resposta, tentando solucionar algum problema do mundo, esse livro te atinge. Eu não posso entrar muito em detalhes porque é no desfecho da história, mas o Arthur C. Clarke, ele brinca com esse objetivo da ciência. Por que você está estudando isso? Por que você está buscando isso? E o final pra mim foi aquele balde de água fria, mas no melhor sentido de um balde de água fria. Talvez seja um verão no Rio de Janeiro e eu queira aquele balde de água fria, porque foi isso que aconteceu. A simbologia em torno do que é ciência, que esse livro traz aqui, me ganha. Se você que tá vendo esse vídeo por acaso é um cientista, dê uma chance pro Fim da Infância, caso você ainda não tenha lido, porque eu tenho certeza que ele vai te atingir dessa forma. Vai ser aquele livro maestral. Esse é um daqueles poucos livros que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida e vou querer reler continuamente. E, enfim, não tenho mais o que falar, apenas leia. Eu falei que tinha uma surpresa nesse vídeo, né? E a surpresa é o seguinte: não serei eu a recomendar a quinta indicação aqui pra você. Olha só quem apareceu pra indicar livro pra você também. Você não achou que ia sair desse vídeo ser uma indicação completa de Luago nos livros, não é mesmo? É óbvio que eu tinha que vir aqui indicar minha ficção científica favorita da vida, que eu tenho certeza que você vai favoritar também. E o livro que eu trouxe aqui pra te indicar é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Não sei se você já leu, se você já leu, já comenta aqui embaixo se você já favoritou, já amou esse livro também, que eu acho que essa é a única opção que nos resta. O Aldous Huxley foi muito visionário quando ele foi criar essa história de Admirável Mundo Novo. Ali a gente tem uma sociedade distópica em que uma certa região, vamos dizer algo parecido com o Reino Unido, é ultra desenvolvido, tem a tecnologia lá em cima, as pessoas elas conseguem tomar uma pílula para nunca sentir dor, ou seja, essa parte ruim da nossa vida não existe nessa sociedade, ou seja, tudo aquilo que traz dor, tristeza, você não consegue mais sentir, você tá sempre alegre, contente e sem dor nenhuma, é só você tomar uma pílulazinha que fica tudo ótimo. Presta bastante atenção nessa parte, os seres humanos são desenvolvidos biologicamente para pertencer àquela casta específica. A gente tem as pessoas que são desenvolvidas para fazer um trabalho braçal, as pessoas que vão fazer trabalho de laboratório, as pessoas que vão fazer trabalho sei lá mais o que. Cada parte do corpo humano vai ser desenvolvido para aquele trabalho específico, ou seja, você vai já nascer com um propósito de vida, não tem como escapar dele. E por que que esse livro é um clássico? Porque além dele trazer uma discussão muito importante sobre o papel do ser humano na sociedade, sobre disputa de classe, a gente também tem algo muito incrível que me fez favoritar esse livro e me deixar todo arrepiado, que é o que? Aldous Huxley trabalhou com um conceito de genética numa época em que a sociedade ainda não tinha descoberto o DNA. Então o que Aldous Huxley vai trazer em Admirável Mundo Novo é uma modificação biológica do ser humano que hoje em dia a gente conheceria como genética, mas na época Aldous Huxley nem a sociedade conhecia. Esse livro não é clássico à toa, eu não vou cansar de repetir isso. Vai com a cabeça que esse livro foi escrito na década de 30. A história vai fluir muito melhor para você.
Clássico não precisa ser livro difícil, clássico não é torturante, clássicos são livros maravilhosos que ainda tem muita história para contar e eu espero que você encontre ótimas leituras nesses 5 livros que a gente te indicou. E se você gostar de ficção científica, tem uma boa notícia para você. Esse é o canal em que você deveria estar. Então aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até lá. Obrigado por assistir.